E aí, galera do sexto ano, tudo bem? Lembram? Sou a professora Marita. E lembra qual disciplina que eu dou? Matemática. Nosso encontro agora é com a matemática. Antes da gente ir para o nosso encontro, a gente vai passar alguns recadinhos. Quais são eles? Professora, recado de novo? Sim, temos alguns recados importantes aqui. Para quem está acessando as atividades via Classroom, precisa responder a atividade... E aí, galera do sexto ano, tudo bem? Lembram? Sou a professora Marita e trabalho o que com vocês? Matemática. Então, corre lá, pega o caderno de vocês, pega o material de vocês para mais uma aula de matemática. Enquanto vocês vão preparando o material, eu vou dar alguns recadinhos. Quais são os nossos recados? Olha, quanta coisa, hein? Primeiro, você que está acessando a atividade via Classroom, precisa responder a atividade no número 1, aquela atividade obrigatória. Por que precisa responder? Por dois motivos. O primeiro motivo é para que o seu professor e você também perceba como é que está a sua aprendizagem. E o segundo motivo é para garantir a sua frequência, certo? Mas professora, eu não acompanho pelo Classroom, como é que eu vou fazer? Bom, entre em contato com a sua escola, veja o dia que eles estão distribuindo as atividades, né? Olha lá, busquem as atividades, estudem em casa, respondam bem certinho e não pode esquecer do quê? Devolver. Devolvendo a sua atividade, seu professor consegue acompanhar o seu processo de aprendizagem, beleza? Professora, mas tem um símbolo diferente aqui hoje nos recados. Bom, é para lembrar vocês que os professores estão começando a agendar alguns meets com vocês. E vocês então precisam estar atentos ao mural lá do Classroom para poder anotar na agenda o dia e o horário que o seu professor marcar. E posso falar uma coisa? Os professores também estão com saudade de vocês, então abram as câmeras, conversem, interajam com eles, tá bom? Recados dados, vamos à nossa aula. Mas antes eu vou dar um oi para o nosso amigo, o Tiago. Oi, Tiago, tudo bem? Muito bem, vamos continuar aqui a nossa aula. Na aula passada, a gente viu o quê? Aqui a professora trouxe dois exemplos para vocês de situações, problemas envolvendo cálculo de área de polígonos. Lembra que a gente fez bastante exercício sobre o momento do Prova Paraná, fazendo a divisão dessa forma geométrica em polígonos conhecidos? Lembram disso? Aqui também, estão lembrada? Lembra que a gente até falou pipa, papagaio, né? Aí a professora agora lembrou que tem alguns lugares que é chamado de raia, lembra? Muito bem. E na aula de hoje, a gente vai para a parte 5. Vai finalizar esse assunto de cálculo de área nessa sequência de aulas, ok? Muito bem. Vamos então relembrar. Área do triângulo. Lembra que a gente fez? Que o triângulo, eu vou fazer a base vezes a altura dividido por 2. Lembra lá das aulas anteriores por que é isso? Porque é como se fosse a área do retângulo dividida em 2, ou a área do quadrado dividida em 2. A gente demonstrou isso para vocês, a gente chegou nessa conclusão. Estão lembrados? Se não estão, busquem lá as anotações de vocês. Mas o que eu tenho que ter de importante? Que a área do triângulo é a base, vezes a altura dele, dividido por 2. E o que é a mesma altura? É o segmento que vai de um vértice até o seu lado oposto, fazendo o quê? Um ângulo de 90 graus. Ah, professor, então isso aqui é a altura do triângulo. Mas se eu passar um outro segmento de reta aqui, ó, que encontra esse lado aqui formando ângulo de 90 graus, também vai ser a altura do triângulo. É só virar ele lá que vai estar a alturinha, certo? Muito bem. Dito isso, vamos praticar. Olha lá, acompanhem comigo a leitura. Vanessa desenhou um triângulo no plano cartesiano. Lembram das aulas de plano cartesiano? A gente tem um eixo vertical, que a professora Marita, a professora Neumar também já conversou com vocês, que às vezes é chamado de eixo X, e quando vocês ficarem um pouquinho maiores, vocês vão ver outros nominhos para esses eixos. Por exemplo, esse eixo X é chamado de eixo das abscissas, mas não precisa se preocupar com isso agora, tá? Porque isso é lá para frente, quando vocês ficarem maiores. Então aqui eu tenho eixo horizontal, é o deitadinho, e o eixo vertical é o que fica em pé. Esse eixo vertical também pode receber o nome de eixo X, opa, professor, eixo X é horizontal, eixo Y ou eixo das ordenadas, mas não é para preocupar agora. Agora a gente vai preocupar que é o horizontal e o vertical. E
a gente tem pontos nesse eixo, né? Lembra dos endereços dos pontos? Sempre primeiro o dado que tiver na horizontal e depois o que tiver na vertical. Então aqui, por exemplo, o ponto A, ele é o ponto 0 e 0. O ponto B é o ponto 4 e 0. E o ponto C é o ponto 2 e 3. Então ela desenhou esse triângulo no plano cartesiano igual essa imagem aqui que a gente já falou. Qual é a área desse triângulo, considerando que cada unidade, então aqui ó, aqui tem aqui tem uma unidade, aqui outra, aqui, aqui e aqui. Tem o quê? 1 centímetro. Vamos lembrar? Área do triângulo, base vezes altura. Então, vocês vão ter que identificar aqui no plano cartesiano quanto mede a base, quanto mede a altura. Multiplicar e dividir por 2. Lembram disso? Ó, vamos voltar aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. Quando eu calcular a área desse triângulo, eu vou encontrar o quê? Letra A, 6 centímetros quadrados. Letra B, 12 centímetros quadrados. Letra C, 4 centímetros quadrados. Ou letra D, 7 centímetros quadrados. Qual dessas opções ali é a certa? Tempo para vocês.
E aí, qual das opções vocês marcaram? Vamos lá? Vamos ver o que a gente identificou? Primeiro, identificar o quê? A medida da base e a medida da altura. Se do ponto A até o ponto B eu tenho 4 unidades, lembra? Cada unidade vale 1 centímetro. E a altura tem 3 unidades, 3 centímetros. Então, eu vou ter 4 centímetros de base e 3 centímetros de altura. Professora, a altura a gente representa por H? Sim, na matemática a gente costuma representar a altura por H. Guardem isso que a gente vai usar bastante isso nas próximas aulas. E aí, sabendo a base, sabendo a altura, é só fazer o quê? Calcular a área do triângulo. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Tudo bem? A prof vai fazer isso aqui lá no quadro, tá? Venham comigo. Então, olha lá. A gente sabe que a área é a base vezes a altura dividido por 2. Quanto que a gente mediu de base? Lembra? A base estava o quê? 4 centímetros. E a altura estava o quê? 3 centímetros. Então, é só fazer 4 vezes 3 dividido por 2. Aqui eu tenho duas opções. Ou eu posso fazer a conta, olha lá, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6 centímetros. Ou eu posso usar a simplificação de fração. Lembram das aulas de simplificação de fração? 4 vezes 3 dividido por 2, eu posso simplificar esse 4 com esse 2. Por quê? Aqui eu tenho como se fosse uma divisão. Quanto que é 4 dividido por 2? 2 vezes 3, chegamos no mesmo 6. Ah, professora, mas não é centímetro. Por que que não é centímetro? Porque lembra, ó, centímetro vezes centímetro vira centímetro quadrado. Lá da aula de potenciação, lembram disso? Estão lembrados disso? Muito bem. Vamos ver então se a gente chegou nessa conclusão mesmo? Olha lá, 4 vezes 3, 2. 4 vezes 3 dividido por 2. 12 dividido por 2, 100 centímetros quadrados. Qual é a resposta? Resposta é a letra A, 6 centímetros quadrados. Tudo bem? Bem facinho, né? Vamos praticar mais um pouquinho? Mas antes de praticar mais um pouquinho, a gente vai lembrar do quê? Área do quadrado. Ah, professora, o quadrado parece um retângulo. Isso mesmo. Qual que é a diferença do quadrado para o retângulo? Ambos são quadriláteros, ambos têm ângulos internos iguais a 90 graus, só que o quadrado, o comprimento dele e a largura dele são a mesma medida, são iguais. Então, vai acontecer o quê? Comprimento vezes a largura, se a gente fosse considerar como se fosse o retângulo, ia ficar lado vezes lado. Lembra que a prof mostrou ali no quadro? Centímetros vezes centímetro, centímetro quadrado. Lado vezes lado, lado quadrado. Então, quer dizer que a área do quadrado é só fazer o quê? A medida do lado elevado ao quadrado. Mas como é que a gente resolve essa potenciação? Lembra como é que resolve a potenciação? Se eu vou fazer lado ao quadrado, eu vou pegar a medida vezes a mesma medida, lado vezes lado. Isso é o ao quadrado, esse ao quadrado está significando isso. Tudo bem? Então, vamos praticar. Nesse aqui, precisa prestar um pouquinho de atenção, tá bom? Vamos ler comigo aqui. O xadrez é considerado mundialmente um jogo de estratégia que utiliza um tabuleiro conforme ilustra a figura a seguir. Vamos prestar atenção aqui nesse tabuleiro para a gente tirar algumas características dele. Aqui ele está me dizendo que cada medidinha daqui vale 3. Então, isso aqui vale 3, aqui vale 3, aqui vale 3, tudo aqui, cada um desses vale 3. Vamos contar quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente tem um tabuleiro de 8 por 8, ok? Ok, se é um tabuleiro de 8 unidades por 8 unidades aqui, ó, 8 quadradinhos aqui por 8 quadradinhos aqui, a gente tem um tabuleiro na forma de quadrado. Só que o que eu tenho que prestar atenção? Cada medidinha aqui, ele está dizendo que vale 3 centímetros. Muito bem. Se cada medidinha desse aqui vale 3 centímetros, vamos ver o que a gente vai fazer. Considerando que todos os quadrados que compõem
o tabuleiro pretos e brancos possuem 3 centímetros de lado. Ah, então aqui é 3 por 3. Ah, então aqui eu tenho um quadrado branco. Aqui eu tenho um quadrado preto. A área total dos quadrados pretos. Eu não quero a área total do tabuleiro, eu quero a área total só dos quadrados pretos. Em centímetros quadrados é igual a, letra A, 9 centímetros quadrados. Letra B, 144 centímetros quadrados. Letra C, 288 centímetros quadrados. Ou a letra D, 432 centímetros quadrados. Tudo bem? Tempo para vocês prestando bastante atenção.
E aí, galera, prestaram bastante atenção? Lembra, eu não quero que calcule a área total do tabuleiro. Eu quero que calcule a área total de quadradinhos pretos, não é isso? Então, eu preciso primeiro saber quantos quadradinhos pretos tem nesse tabuleiro. Vamos lá comigo? Se eu contar um a um, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que em cada fileira aqui, eu vou ter sempre 4 quadradinhos pretos. Quantas fileiras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 vezes 8 vai dar quanto? 32. Ah, realmente, se eu olhar no tabuleiro inteiro, 8 por 8 dá 64. Metade desses quadradinhos são pretos e metade são brancos. Então, eu tenho 32 quadradinhos pretos, ok? E 8 vezes 4 dá 32, não é? A gente já sabe a tabuada já está memorizada. Para resolver esse problema, é só fazer o quê? Descobrir quanto é a área de um quadradinho e depois vou fazer essa área 32 vezes. Ah, mas eu vou fazer ela mais ela mais ela mais ela. Não, a gente usa a multiplicação. 32 vezes o resultado da área de um dos quadradinhos pretos, ok? Vamos ver então como que fica. Cada quadradinho mede 3 centímetros, então o lado é 3 centímetros. Área do quadrado, lado ao quadrado. Ah, então quer dizer que vai ser 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. Isso é a área de um quadradinho. O que eu acabei de dizer? Tem que fazer 32 vezes, porque eu não tenho 32 quadradinhos pretos. Olha lá, 32 vezes 9. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 3, 20. Ô, Marita, 9 vezes 3, 27, com mais 1, 28. Eu já ia falar 24, a professora tá meio tantão hoje, né? 27, com mais 1, 28. Então, quanto que deu? 288 centímetros quadrados. Resposta, letra C, 288 centímetros quadrados. Bom, já vimos a área do triângulo, já vimos a área do quadrado, tá faltando relembrar quem? A área do retângulo. Lembra que a professora já falou para vocês? A área do retângulo é o comprimento vezes a largura. Alguns livros, alguns autores trazem como base vezes a altura, por isso que a gente acaba usando B vezes o H. Mas na verdade é o comprimento vezes a largura, tudo bem? Com isso, lembramos a área do retângulo e vamos praticar. Marcos comprou um televisor de LED de 42 polegadas com formato retangular, cujas medidas do comprimento e da largura estão indicadas no desenho abaixo. Olha que legal! Vamos olhar esse desenho aqui. Eu tenho 103 centímetros de comprimento e tenho 67 centímetros de largura. Tudo bem? Muito bem. Para calcular a área da tela, a gente já sabe que eu vou fazer comprimento vezes a largura. Mas o que é esse 42 polegadas aqui indicado? Olha, quando a gente compra televisão de 19 polegadas, 42, 39, 40, quando fala em polegada, é essa medida aqui, ó. É daqui até lá. E lembra da nossa aula de comprimento, que a professora contou a história do comprimento? Polegada, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. É como se eu tivesse 42 polegadinhas aqui. Então, essa medida aqui é em polegada da TV que a gente calcula, que a gente compra. Mas o exercício, ele não quer saber aqui, ele quer saber o quê? A área que esse televisor ocupa, né? Ó, que o televisor de LED ocupa. E se você fizer essa multiplicação, realmente, a hora que eu descobrir a área, vai dar 42 polegadas, que é essa medida aqui. Vamos lá. Esse televisor será fixado na parede da sua sala. Qual será a área que esse televisor ocupará na parede da sala de Marcos? Muito bem. Letra A, 170 centímetros quadrados. Letra B, 340 centímetros quadrados. Letra C, 3.450 centímetros quadrados. Ou a letra D, 6.901 centímetros quadrados. Tempo para vocês.
E aí, galera? Bem facinho, né? A multiplicação pode ter dado um pouquinho de trabalho, mas vamos prestar atenção aqui como é que a professora fez. Olha lá, para eu calcular a área que esse televisor vai ocupar na parede, eu vou fazer o comprimento vezes a largura. Muito bem, que é a área do retângulo, né? Que a gente faz comprimento vezes a largura, 103 vezes 67. Olha como é que ficou o algoritmo aqui. Presta bastante atenção aqui na professora. 7 vezes 3, 21. Uma unidade e 2 dezenas. 7 vezes 0, 0. Com mais 2 que estava lá, 2. 7 vezes 1, 7. Esse 6 aqui vale 60, porque são 6 dezenas. Então, eu vou começar a minha multiplicação na dezena. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 0, 0, mais 1, porque esse 2 aqui é da conta anterior. Então, é mais 1, 1. 6 vezes 1, 6. 1 mais ninguém, 1. 2 mais 8, 10. Vai 1 aqui. Então, 1 com mais 7, 8. Com mais 1, 9. E 6. Então, ficou 6.901. 6.901 centímetros quadrados. Essa é a área. Belezinha? Que me deu a resposta letra D, 6.901 centímetros quadrados. Bem sossegadinho, né? Tá vendo que a gente tá fazendo um resumão das aulas anteriores sobre a área de polígono. Tudo bem? Muito bem. Agora, um desafio para vocês, tá bom? Porque aqui a gente vai ter que lembrar aquela aula que a gente decompôs as formas geométricas, lembra? No bairro onde José mora, será construída a seguinte praça. Então, olha lá. Isso aqui é a forma do quê? De um hexágono. Mas a gente trabalhou cálculo de área de hexágono? Não. A gente trabalhou o quê? Retângulo, quadrado e triângulo. Será que eu consigo separar essa forma aqui nessas formas que eu conheço a área? Vamos observar, ó. Aqui eu tenho 60 metros, aqui eu tenho 70 metros, né, ó. Então, já estou dando uma dica, ó, 60, 70, e aqui eu tenho 10 metros nesse pedacinho. Olha a dica que a professora está dando, ó. Dá para eu dividir, ó, não dá? Olha lá meu dedo correndo aqui a divisão. Muito bem. O que vai acontecer? Quantos metros quadrados tem essa praça? Bom, se está falando de metros quadrados, está querendo saber o quê? A área da praça, a área total dessa praça. Vai ser letra A, 600 metros quadrados, letra B, 4.900 metros quadrados, letra C, 4.200 metros quadrados ou a letra D, 700 metros quadrados? Tempo para vocês.
E aí, galera? Deu um pouquinho mais de trabalho, mas não é tanto assim, né? Porque na aula anterior a gente trabalhou bastante. Vamos decompor aqui essa imagem. Olha lá que a professora decompôs, ó. Isso aqui é um retângulo. Embora visualmente pareça um quadrado, a gente tem que levar em consideração o quê? A medida. Então, é 60 por 70. Então, é um retângulo. Para ser quadrado, teria que ser 60 por 60, mas não é, ó, é 70. Então, 60 por 70, eu tenho um retângulo. E tenho mais o quê? 2 triângulos. Daí fica facinho de fazer, não fica? Porque a gente já sabe como é calcular a área do retângulo, como é calcular a área do triângulo. Vamos ver? Vamos calcular a área do retângulo. Eu sei que é comprimento vezes a largura. Então, comprimento vezes a largura. 70 por 60. Porque lembra, comprimento é sempre o lado mais comprido. Então, 60 por 70. 60 por 70, quando a professora fala assim, a gente vai fazer 60 vezes 70 para descobrir a área desse pedaço aqui, não é a área total. Vai dar o quê? Lembra no cálculo mental que eu posso fazer? 6 vezes 7, 42. 2 zeros, 2 zeros. Ou eu posso montar a conta, né? O algoritmo. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 6, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. Somando tudo, 4.200. Então, mostrei 2 jeitos diferentes de fazer a continha aí. Muito bem. Então, mas esse 4.200 é só essa parte aqui. Falta descobrir esse e esse. Vou precisar fazer a conta 2 vezes? Não. Eles são triângulos congruentes, porque olha lá. Esse aqui tem 70 de base e tem o que, ó? Se eu projetar aqui, 10 de altura. Aqui também vai ser 70 por 10, certo? Então, eu calculo uma área de triângulo e faço o que com ela? Dobro. Lembra do exercício do papagaio, da pipa e da raia? Lembra que é a mesma palavrinha? Então, o que eu vou fazer? Base vezes altura dividido por 2. Base, 70, altura, 10. 70 vezes 10, lembra? Posso fazer o quê? 7 vezes 1, 7, com 2 zeros, 700. 700 dividido por 2. Bom, vamos fazer um exercício de cálculo mental? 700 não tem na tabuada do 2, o 7 não tem, mas tem o 6. Eu posso fazer o quê? 600 dividido por 2, 300. Falta o quê? Falta 100. 100 dividido por 2, 50. 50 com 300 que eu guardei na cabeça, 350. Ou eu podia fazer a conta, olha lá. 7 dividido por 2, 3. 7 menos 6, 1. Baixa esse 0. 10 dividido por 2, 5. 10 menos 10, 0. Baixei esse 0. 0 dividido por 2, 0. Isso é a área de um triângulo. Só que eu tenho quantos triângulos? 2. Então, é só eu fazer o quê? 350 vezes 2, 700. 700 é a área desse triângulo e deste junto. Mas falta a gente juntar com os 4.200 aqui do meio. Então, 4.200 mais 700 vai dar 4.900. Professora, me ensina a fazer cálculo mental? Aqui ainda é meio direto, né, gente? Porque, olha, se eu fizer 7 mais 2, 9. Então, vai ficar 4.900. Não tem mais ninguém ali para eu juntar, fica bem rapidinho. Resposta, letra B. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilinho? Essa aula foi para a gente juntar tudo que a gente já vem vendo, tá bom? A gente viu cálculo de área de polígonos. Lembra que eu falei? Essa aula é para a gente fechar um ciclo de aulas de cálculo de área de polígonos. Na próxima aula, a gente vai falar sobre prismas e pirâmides, uma parte dela, tá bom? Bom, fiquem em casa, se cuidem. Nossa aula já está chegando no fim, mas logo, logo a gente vai estar junto de novo, já que a prof volta numa próxima aula, tá bom?